hoje quem vai falar com a gente é o Everton. Oi, Everton. Você fala um pouquinho pra Tudo gente bem, Ana? sobre você, o que que você faz? Bom, eu sou guia de turismo, professor também da área, pesquiso o patrimônio ferroviário e tenho um carinho muito especial pelo estado de São Paulo e o nosso turismo. E legal. E você tem alguma experiência em turismo industrial, Everton? Olha, na verdade, mais de uma, mas tem uma muito especial que eu quero contar para você, que é relacionada ao turismo industrial em São Bernardo, a fábrica da Scania, e que é uma história que para mim é muito marcante, né? A minha experiência com o turismo industrial, ela acaba sendo mais ampla pela pesquisa, né? De alguma forma, dentro do projeto de pesquisa, a gente tem buscado fazer coisas diferentes, e o turismo industrial foi uma porta que se abriu, né? Então, de maneira distante, a gente acabou se aproximando de instituições como a CPTM, ou mesmo fazendo os nossos roteiros. E a visita da Scania, ela é especial pessoalmente, mas também em todo esse processo, porque eles trouxeram uma carga de hospitalidade nessa visita que dificilmente eu encontrei em outros atrativos, né? Então, para quem ainda às vezes tem um estigma de que o turismo industrial ele é apenas regras, ele é apenas não faça isso, não toque, e o turista como intruso, eu posso dizer que eu me senti abraçado pela Scania. Mas antes É, de você ir, espera um pouquinho, antes de você começar, você falou da pesquisa. Pesquisa do que você faz? bom, hoje eu falo sobre os trens turísticos no Brasil, Oh, né? Então, pesquisa de doutorado. Eu comecei lá na graduação, pesquisar o patrimônio, e desde, né, vamos dizer assim, de pequenininho, a dúvida do que a gente faz com isso, como que usa. E aí eu vim avançando, né, da graduação para o mestrado com patrimônio ferroviário, e hoje, né, mesmo um pouco antes dessa conversa, estava fazendo levantamento do que tem de uso, quais são os trens ativos, gerando mapa. É uma pesquisa bem ativa junto com o pessoal da professor Eduardo, e hoje, né, na UFABC, com a professora Silvia também. que legal. Olha aí, fundamental isso então. E aí, de repente, da ferrovia foi para rodovia? Ou não? Não é tão de repente assim, tá? Eu posso dizer mais que esse de repente é muito mais como a ferrovia aparece do que os transportes, né? Então, o trem, digamos assim, é uma paixão atual, mas não que eu deixe de me interessar pela história das rodovias ou mesmo da aviação, que me interessa bastante. Então, tudo que está relacionado ao transporte me interessa. E eu vou poder compartilhar um pouquinho com vocês no final, mas tem muito a ver com a minha família, né? O meu avô é caminhoneiro, o meu pai é motorista de ambulância e não teria como crescer fora desse meio, né? Da ideia do que é ser motorista e os transportes vão vindo. Eu só desviei um pouquinho, acabei indo para o trem, me especializando um pouco mais nessa área, mas nunca abandonei. E quando chega, né, nessa visita da Scania lá em São Bernardo, o que acaba ocorrendo é exatamente isso, de repente uma mescla de sentimentos de que legal, como é feito um caminhão. E, gente, eu, né, sou aí não vou mais colocar um jovem pesquisador, né, porque eu já estou na casa dos 30, mas de coração a sensação é de criança. Não tem quem não se encante com aqueles brinquedos. E eu sei que para quem está do outro lado fica a sensação de nossa, que exagerado. O que mexeu tanto com ele assim? Desde a acolhida, de você ver uma fábrica gigante, né? Pessoalmente, o caminhão, para mim, é algo que já impressiona, mas a proporção da fábrica, ela é outra. E aí ela vai quebrando uma série de coisas, né, que eu não esperava. A primeira é a ideia de graxa, de sujo, né? A gente tem, principalmente pelo patrimônio industrial, a revolução, a gente vai buscar na memória aquela coisa
da graxa, do cheiro do óleo. Tem nada disso na fábrica. Tem nada disso. Uau. A equipe trabalha com uma camisa manga longa até aqui, branca, brilhante, né? De dar inveja para qualquer pessoa com uma camisa branca. Poucas vezes eu vi um branco tão forte quanto aquele. Tão branco. E as peças, né? Um branco assim, impecável. As peças, e você vai vendo essa produção acontecer. A tecnologia, que de verdade eu já esperava, né? Não tem hoje como você produzir com qualidade sem tecnologia. Mas ver um carrinho automatizado que leva a peça sozinho de um setor para o outro e que não te atropela, porque ele tem um sensor, quando você coloca o pé no caminho dele, ele para, é assim do tipo, gente, de verdade, é uma criança em um parque de diversões, né? Então, exatamente essa sensação, essa alegria é o que me motiva a pensar o turismo industrial, né? E abre para mim também um flanco de pensar como a gente faz isso. É claro, Everton, dentro dele, ele estava explodindo, eufórico, e o sorriso escapava. Isso é fato. Nitidamente, eu estava feliz. Mas e se eu inverter o papel do ponto de vista do gestor? Como que um gestor abre a fábrica a alguém que não é desse ambiente industrial? Ali nós temos diversos locais com risco. Então, é algo muito controlado, né? Como que acontece a visita na Scania? Então, nós andamos em um carrinho, todos juntos, acompanhados por uma mediadora que é da própria Scania, e ela vai explicando tudo a partir de fones de ouvido, né? Ela vai conversando com a gente e eu vou ouvindo nos fones de ouvido. Mas disso que é importante, eu não posso simplesmente descer do carrinho, porque eu coloco em risco a mim e toda a equipe de produção. E é muito legal nessa visita e em outras que eu já fiz também, o quanto isso é retratado no início. Esse é o primeiro passo. Então, são boas-vindas muito calorosas. E a primeira fala, pós boas-vindas, é vamos falar sobre riscos. Tudo é muito claro, é muito positivo, né? Então, É, acho que isso que você está falando um pouco coincide com uma perspectiva que eu tenho com relação ao turismo industrial. Que aqui agora a gente está aí dentro do processo de pandemia, né, com vários protocolos de segurança. sim, E aí você lembrando também das experiências que eu tive, eu percebo que esses protocolos, ou boa parte deles, a gente tem como fazer, tem como ter dentro da perspectiva do turismo industrial, né? Porque sim, era exatamente, já é obrigatório, não existe, não é tão difícil, sim. né? Sim, e, por exemplo, se a gente abrir um parênteses muito rápido, né? Se a gente for pensar em uma visita em uma indústria alimentícia, toda a preocupação com vestes e roupa, para que eu não tenha contato, a própria máscara, Sim. touca, eles já eram usados, né? E o turismo industrial tem por características grupos menores. Uhum. Então, vejo sim, Ana, acredito que é um momento para a gente pensar, né? Não saindo só como a solução do vamos para o turismo industrial, porque não é isso, né? Mas eu acho que o turismo industrial, ele é sim uma vertente, mais do que isso. Ele pode nos trazer técnicas do turismo de lazer. Como que o turismo industrial trabalha em uma visita? Qual que é o contato, né, que as pessoas têm entre as outras? Então, Essa assim, para, é, são estratégias né? que a gente talvez tenha que Sim, listá-las, é A gente verdade. vai precisar, a gente vai precisar repensar, né? O turismo, eu acho que não tem como fugir disso hoje. A gente está muito feliz falando de turismo, mas não foge, né, de uma realidade. E a abertura pode vir por aí, Uhum. pensando até a própria relação que a gente tem com o consumo e como que a gente faz isso, né? E vendo as marcas não só simplesmente pelo produto que ela oferece,
né? Eu acho que o turismo industrial traz nesse sentido. E em um outro aspecto, né, que eu queria falar para você também, Ana, dentro do tempo aí que nos sobra, é o quanto o turismo é individual também, no sentido da experiência. Né? Quando a gente fala de turismo industrial, nós estamos falando de um segmento. Então, eu e você temos características comuns e que o turismo industrial vai poder agradar. Porém, a forma que a mesma visita toca em você não é a forma que ela toca em mim. Né? Até hoje eu brinco que eu fui tão bem recebido na Scania que eu não tenho necessidade, mas eu tenho vontade de comprar um caminhão. E se você quiser comprar um caminhão, eu vou te recomendar um Scania. E eu não sei por quê. Eu não consigo falar para você racionalmente por quê. Mas se a gente quiser conversar sobre por que você compra o Scania, eu vou falar porque as peças do Brasil servem também nos caminhões europeus. E a gente fica nisso, gente. Fui convencido a comprar um Scania. Do nada. Grande sonho. Claro, não foi do nada, né? É. Depois de todo esse passeio, Ana, a visita é encerrada na pista de testes dele, onde você dirige um Scania 0 km. E eu não estou falando você passeia. É desde que você tenha carteira, você é acompanhado por um instrutor e você dirige. Meu pai estava junto comigo, eu vou mostrar uma foto. Foi difícil tirar ele do caminhão. E ainda hoje, né, eu recomendo, né, que ele converse, assim, tenha calma, porque ele tem essa vontade de comprar um caminhão, ele já se aposentou e vamos comprar um Scania. O pai, para quê? Não, não sei, mas é que é bom. Então ela contamina de uma forma gostosa. Bom, queria compartilhar com vocês essa imagem que é relacionada à visita. Então, vocês estão vendo aí, né, da esquerda para a direita na foto Marcos, que é meu irmão, eu, a Thaís, minha esposa, que na época era estagiária da Prefeitura de São Bernardo, então foi ela que recomendou e a primeira a fazer essa visita, né? Ainda hoje eu sou muito grato por esse presente. E também junto com a gente o Marcelo, que é meu irmão, e o meu pai, o Celso, que é exatamente ele que eu falei que foi difícil, né? Fazer ele desembarcar do caminhão. Foi um dia muito especial. E quando eu falo que o turismo industrial, né, o turismo como um todo, mexe com experiências que são também individuais, tem relação com a minha infância. Eu cresci do lado do Autódromo de Interlagos e essa imagem é uma das últimas corridas que nós fomos da Fórmula Truck Interlagos, hoje Copa Truck, né, que é uma corrida de caminhões. E era muito legal ver desde o show de acrobacias, os caminhões correndo, enfim. E quando nós fomos na Scania, né, já que há alguns anos a Scania não tem mais representantes, né, nessa Copa, na Copa Truck, ou mesmo na época da Fórmula Truck, eu me senti à vontade para perguntar o porquê não, né? Por que que não tem mais? E achei muito legal e plausível a resposta, né? A empresa respondeu que, do ponto de vista do marketing, eles querem que o caminhão esteja associado à segurança e por isso, né, que nesse momento, pelo menos nesse momento, eles não queriam o caminhão associado com as corridas, né? De toda forma, é um elemento muito seguro, né? São poucos os acidentes e, além de tudo, muito divertido. Quem tiver a oportunidade, recomendo que vá a Interlagos, que assista, que participe. O som é inesquecível, né? São máquinas aí andando a mais de 170, 180 na reta dos boxes. Bom, e por fim, Ana, isso daqui eu acho que nem toda a minha família viu, né? Mas a visita da infância, essa é aquela foto que a mãe mostra no dia de almoço, sabe? Quando começa a namorar, a Thaís já viu, né? Eu, tipo, pra constranger, você, mãe, guarda. Mas a minha infância teve muita relação com a estrada, o meu avô é meu padrinho, né? E como caminhoneiro fazia questão de me mostrar, de me explicar. E o que começa por ele incentivando, né? Eu acabei tomando gosto. Um dos meus brinquedos favoritos, né? E eu tenho até hoje, era uma Scania exatamente desse modelo, feita em madeira. Eu adorava aquele brinquedo, né? Meu pai pegou outro dia para restaurar. E é algo da minha família, de ter essa conexão com a estrada.
de o quanto a gente gosta. E assim, para a gente encaminhar para um encerramento, Ana, eu quero compartilhar com você exatamente isso, né? De o quanto o turismo industrial mexe, afeta com coisas que estão muito além daquele dia em si. Então a gente fala em memória, né? Logo, não tem problema da gente conectar uma fábrica ativa com uma fábrica inativa para falar do patrimônio industrial que tanto nos interessa, né? A visita da Scania me fez imaginar o que seria a visita num patrimônio industrial. Como será as ferrovias que eu tanto pesquiso, estudo, no momento de atividade? Isso é algo que eu não tenho como saber. As oficinas de Jundiaí não tem mais o som, É. mas uma fábrica Scania me dá, não o som, ela me dá a sensação do movimento das pessoas. A fábrica fala com você. E acho que, né, de maneira geral, sobre essa visita, é o que eu tenho para compartilhar com você. É muito gratificante poder falar. E pela primeira vez eu não estou falando só sobre ferrovia, né? Nem só de trem, os pesquisadores do patrimônio ferroviário. É legal porque a gente tem uma gama enorme, né? A gente não tem noção ainda de qual é o fim, quais são os limites, né, dessas possibilidades. Sim. Você está falando da Scania, eu lembrei da minha visita na Toyota, né? Eu também fiquei com vontade de comprar uma Uhum. Toyota. Então, Entendeu? assim, a gente fica tão emocionada ali, olhando, e eu não sou uma pessoa, claramente, se eu fosse na fábrica da garota, eu acho que eu ia curtir mais, assim, porque eu gosto mais de chocolate do que de Sim, carro. o chocolate. Eu gosto Mas mais é de chocolate curioso, do que de né? carro. Mas, de qualquer forma, ter visto, né, ter acompanhado, entender a história desses locais também, e isso que você falou, né, da nossa relação, tal qual você, eu também venho de pai que era metalúrgico, que trabalhava em empresa, trabalhava na época em Volkswagen. Então aí você vai recuperando a sua própria memória da sua família. Meu avô foi funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Uhum. Então, assim, tudo isso é que nos constrói, né? Então, Sim, normalmente nós todos, né, por um motivo ou por outro, nós vamos ter aí histórias muito coincidentes, especialmente no estado de São Paulo, mas a gente tem experiências em vários estados, o pessoal de tecelagem, sim. e tem tanta coisa, né, que a gente pode estar recuperando em memória e tá hoje relacionando mesmo, né, com as atividades de lazer, tava até vendo isso, quer dizer, o que que é essa cultura do lazer afinal, né? O que que a gente vai querer dela? Exato. Sim. E eu acho que também, Ana, fica, quando a gente conversa aqui sobre turismo industrial, fica aquela ideia de sempre uma visita técnica, ou relacionada a algum ponto do estudo. Fica ainda a dúvida se o turismo industrial pode estar relacionado com o lazer, o momento livre, né? Aquele momento que você quer simplesmente apreciar. E sim, né? A gente está falando aqui, por exemplo, da fábrica da Garoto, mas não precisa ser um fã ou interessado do turismo industrial para querer fazer uma visita, né? Então eu vejo que dos colegas guias, uma das partes mais fortes disso é trabalhar com a curiosidade. Eu tenho relação com o caminhão, com o transporte, você tem com a metalurgia, mas e a pessoa que não tem essas relações? Com certeza ela tem curiosidade de saber como é feito o chocolate, ou como que é embalado o leite, enfim. Bom, E né, o pão, né? O pão, que agora todo mundo viu, né, na quarentena, como faz, que pão dá trabalho, agora né, o pão faz bem falta. forte. Às vezes faz falta. Ou tem uma visita também muito legal aqui por perto, que é da Natura, enfim, de perfume, Uhum, sabonete. São todos os nossos objetos do sim, cotidiano, né? A gente tem uma sim, relação, nós temos uma relação, e a gente muitas vezes não faz a mínima ideia de como é essa produção. É como você falou, vai numa empresa fabricante de caminhão.
e você espera que esteja todo mundo cheio de graxa, até eu também esperaria, Sim, né? E de sim, repente tava igual o pessoal que tá fabricando vidro, né? Todo mundo sim. branquinho. Olha, me arrisco a dizer que aquele branco me lembrou cozinha, de Olha, tanta limpeza, né? Então, como é isso? As cores mexem também. E claro, né? É um dia que todo esse processo que a gente falou de memória, ele não é necessariamente pensado, né? Então, no momento que eu estava lá, eu não estava pensando, nossa, eu gosto disso porque na infância. Nada disso. Eu estava olhando e apreciando com um carinho muito grande. Mas depois que você para olhar e vai vendo cada um dos detalhes, né, é isso que muda. Você mencionou da Natura, tem surpresa lá também, mas esse eu vou ter que te contar só outro dia. ah, então tá bom. Gente, Tá bom? obrigada, Everton, foi ótimo. E, Nada, né? e vamos lá, próximos capítulos para os nossos bate-papos aqui. Obrigada mesmo Perfeito. por Te ter dado agradeço. depoimento. Tchau. Tchau, tchau.